Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Firebase. Na aula passada a gente aprendeu a fazer a configuração do Firebase no nosso projeto aqui no Android Studio. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a implementar o primeiro serviço do Firebase, que é o Authentication. Com o Authentication a gente consegue cadastrar usuários, fazer login do usuário, deslogar, verificar o usuário logado, entre outras funcionalidades que diz a respeito do Authentication. Então esse vai ser um dos primeiros serviços que a gente vai aprender a trabalhar. Para a gente criar um sistema de cadastro de login, a gente precisa criar o layout tanto da tela de cadastro quanto da tela de login. A gente vai começar primeiro cadastrando usuários no Firebase. Então a gente primeiro precisa criar a tela de cadastro. Então aqui no projeto do Android Studio, a gente pode fechar a Main Activity, a gente não vai utilizar a Main Activity. E aqui no pacote do aplicativo, na pasta Java, aqui no pacote do aplicativo, a gente vai criar um novo package, ou seja, um novo pacote, que eu vou chamar de View. Esse pacote vai ficar todas as atividades do nosso projeto, ou seja, todas as activities. Dentro dessa view, a gente vai criar a primeira atividade, então New Activity, Empty Activity, e aqui eu vou criar a nossa tela Form Cadastro, que é a nossa tela de cadastro. Vou clicar aqui em Finish, vou aguardar a minha atividade ser criada. Vai aparecer aqui para a gente importar o R do Android, a gente pode dar o Alt e Enter, e aí ele já vai fazer a importação do R aqui para a gente. E aí a gente vai criar mais um pacote aqui, dentro de View, a gente vai criar um novo pacote, que eu vou chamar de Form Cadastro. Vou pressionar o Enter. E eu vou criar mais um pacote aqui, Package, e esse aqui vai ser o pacote da Form Login, que é a tela de login que a gente vai criar mais tarde. A gente vai arrastar a nossa atividade Form Cadastro para dentro do nosso pacote Form Cadastro. Então, eu vou clicar aqui, vou arrastar para Form Cadastro. Arrastando aqui vai aparecer essas informações, a gente vai dar um Refactor e a gente vai mandar a nossa atividade para o pacote Form Cadastro. Ele não vai passar agora porque o Android Studio não conseguiu atualizar em tempo real. Então, para atualizar em tempo real, a gente pode vir aqui, Build, Rebuild Project, ou seja, a gente vai remontar o projeto. Então, você pode clicar em Build, Rebuild Project, ele vai remontar o projeto aqui para a gente, vamos aguardar. Beleza, o projeto acabou de ser remontado, então quando a gente vir aqui na Form Cadastro, no pacote, a gente vai conseguir visualizar a nossa atividade dentro do pacote. Então, a nossa estrutura de pastas vai ter a View, onde vai ter todas as atividades do nosso projeto. Dentro de View a gente vai ter vários pacotes que vão referenciar a uma atividade específica. Form Cadastro, Form Login e assim por diante. Tá ok? Isso aqui é uma forma para a gente organizar melhor o nosso projeto. A gente vai excluir a Main Activity porque a gente não precisa dessa atividade padrão. Então vou vir aqui, vou deletar, vou pressionar o OK, Delete Anyway, já excluí, eu vou vir aqui em Res, Layout, e eu vou excluir o layout da Main Activity, ActivityMain.xml. Vou clicar com o botão direito, Delete, vou pressionar o OK. Feito isso, a gente vai voltar aqui no Android Manifests, e aqui a gente precisa colocar qual que é a atividade lançadora do nosso aplicativo. Por padrão, quando a gente cria um projeto, a atividade lançadora, ou seja, a atividade inicial que é executada, é a Main Activity. Nesse caso, a gente não tem mais a Main Activity. A gente quer iniciar a nossa aplicação pela Form Cadastro, por enquanto, tá? Depois a gente vai arrumar isso daqui. Então, vou colocar aqui Form Cadastro. Essa vai ser a nossa atividade Launcher, a nossa atividade lançadora. E aqui a gente pode excluir a nossa Form Cadastro que estava aqui na parte de cima. Beleza. Feito isso, agora a gente já está iniciando na Form Cadastro. O que a gente vai precisar fazer? Aqui na Activity formcadastro.xml, a gente vai construir, clicando aqui no Split, a gente vai acessar os códigos XML e aqui a gente vai construir uma tela bem simples de cadastro. Uma tela onde vai ter dois campos de texto, um que vai ser o e-mail e outro que vai ser a senha e um botão para cadastrar usuários.
Então, a gente vai cadastrar usuários baseado no e-mail e na senha. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse layout padrão e vou colocar um linear layout, que é um layout linear. Vou fazer o fechamento aqui para linear layout. Vou definir uma orientação, que nesse caso vai ser na vertical, os itens vão ficar um embaixo do outro. E aqui a gente vai começar a construir o nosso layout. Então, primeiro a gente vai precisar colocar aqui um texto, que vai ter wrap content na largura e na altura. E aqui eu vou definir um texto que eu vou colocar dentro do arquivo de strings, né? Então, todos os textos da nossa aplicação vão ficar armazenados nesse arquivo aqui, ó, chamado de strings.xml. Ele fica localizado dentro da pasta values. Então, eu vou clicar aqui, strings.xml, e eu vou criar a minha primeira string. Então, eu vou vir aqui, eu vou abrir uma tag de string e eu vou colocar aqui, por exemplo, título, underline, form, underline, cadastro. Essa vai ser a chave da nossa string. E aqui vai ser o valor da minha string, ou seja, o texto que eu quero exibir no meu text view, que eu vou colocar cadastre-se. Esse vai ser o texto que vai ser renderizado na nossa forma cadastro. Então, aqui dentro do texto, eu vou buscar esse texto através do arquivo de strings. Então, eu vou colocar o arroba, string, barra, e aí eu vou buscar a chave título, form, cadastro. E já vai aparecer o nosso texto aqui, ó, cadastre-se. Como o texto está pequeno, eu vou aumentar o tamanho dele, utilizando o text size, e eu vou passar 25 SP. Eu também quero colocar uma cor preta nesse texto. Então eu vou utilizar o atributo textColor, e do próprio sistema operacional do Android, do arquivo de cores, eu vou pegar a cor preta do Android. Eu também vou definir um negrito, então eu vou definir um text style, passando bold, e eu quero colocar esse texto centralizado no meu layout principal, que é o nosso linear layout. Então eu vou utilizar o atributo layout gravity e passar center para centralizar o nosso texto. Repare que esse texto está colado com o nosso container principal. A gente precisa definir uma margem no topo. Então posso definir aqui, ó, uma margem top de 100 dps. E aí a gente vai ter um espaçamento bem interessante. Feito isso, agora eu vou colocar os dois componentes de texto. Um que vai ser para o e-mail e o outro que vai ser para a senha. Então eu vou colocar aqui o componente edit text. Ele vai ocupar toda a largura da tela, match parent. Repare que ele vai fazer uma linha azul no meu container principal. E na altura eu vou definir wrap content, ou seja, esse componente vai ser baseado, a altura dele vai ser baseada no tamanho do componente. E aqui eu vou definir um atributo chamado de hint, ou seja, o hint é para a gente colocar um texto informativo para o nosso componente edit text. Nesse caso, o usuário vai digitar o e-mail dele para cadastrar sua conta. Então, como é que o usuário vai saber o que ele precisa digitar nesse campo? É através do hint, né? Através do texto informativo que vai aparecer aqui no campo. Então, eu vou criar uma string para esse hint. Vou criar mais uma string que eu vou chamar aqui de hint e-mail. E aqui no valor eu vou colocar e-mail. Posso dar aqui um Ctrl D para duplicar a string. A gente também vai precisar de uma string hint senha, que eu vou colocar senha. Vou voltar na forma cadastro e aqui no hint eu vou passar a minha string de senha. Então já vai aparecer aqui, ó, um hint de senha. Eu também quero definir uma cor de background para o meu container principal. Eu não quero que o fundo seja branco, eu quero que seja um cinza bem claro. Então, para a gente criar essa cor, a gente vai acessar o diretório values, colors.xml, e aqui a gente tem todas as cores da nossa aplicação. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a tag color, e aqui eu vou escrever light gray, que é um cinza mais claro. Vou colocar aqui o jogo da velha. E aqui vai aparecer esse quadrado branco, vou dar 2 cliques, e aqui vai aparecer a paleta de cores. Eu vou escolher aqui um cinza mais claro. Vou escolher esse cinza, vai ser exatamente esse hexadecimal. Vou vir aqui no Linear Layout, vou colocar um atributo de background. E aí eu vou definir o light gray, que está no nosso arquivo de cores. E aí a gente vai ter um fundo cinza. Feito isso, eu vou definir uma cor de fundo para o nosso edit text. Então eu vou colocar aqui o atributo background e eu vou passar do próprio arquivo de cores a cor white, que é o branco.
Repare que esse componente está bem pequeno. Eu quero colocar um espaçamento interno nesse componente. Para isso, a gente vai utilizar o atributo padding. E aí eu vou colocar 15 dps. Então vai ser um espaçamento interno da esquerda, da direita, do topo e de cima de 15 dps. E aí o componente ele vai crescer, ele vai ficar maior. É exatamente isso que a gente quer. Só que o componente está colado nas duas extremidades do nosso container principal, que é o nosso linear layout. Eu quero definir uma margem tanto na esquerda quanto na direita e aqui no topo também, porque meu componente está colado com esse text view. Então primeiro eu vou definir aqui uma margem start, ou seja, uma margem inicial, uma margem da esquerda, que eu vou definir como 20 dps. Então a gente vai ter uma margem de 20 aqui na esquerda. Eu vou definir uma margem end, uma margem final da direita de 20 dps também, e uma margem do topo de 20, para a gente descolar ali do nosso text view. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa definir o máximo de linhas que o usuário pode digitar nesse campo de texto. Se a gente não definir, o usuário ele pode digitar aqui um e-mail gigantesco e passar da visualização do edit text e o nosso componente ele quebrar, ou seja, ele descer para baixo. Ele quebrar a nossa aplicação. E não é isso que a gente quer. A gente quer limitar o máximo de linhas que o usuário pode digitar. Nesse caso, ele vai se manter na mesma linha. Então, para isso, a gente tem que definir um atributo chamado de maxLines. E eu vou definir apenas uma linha. Ou seja, o texto ele vai ficar apenas em uma linha. Eu também preciso definir o tipo de teclado que vai aparecer quando eu clicar nesse campo para digitar. Como esse é um campo de e-mail, eu preciso definir um teclado que vai ter o arroba. Então, eu vou definir aqui o input type e aqui eu vou definir o text email address. Então, vai aparecer um campo de texto, vai aparecer textos para a gente digitar aqui, só que ele vai ter o arroba, que nesse caso vai ser o arroba do e-mail que a gente vai poder colocar aqui. Feito isso, eu vou definir um ID para esse componente, para a gente trabalhar numa referência nele, conseguir recuperar ele no código, que eu vou chamar ele de edit underline e-mail. Eu posso copiar esse edit text, vou dar um Ctrl C. Eu posso vir aqui na parte de baixo, vou dar um Ctrl V e a gente vai ter mais um edit text. Só que nesse caso vai ser o de senha. Então vou mudar aqui o ID para edit senha. Aqui na margem, no topo, eu vou colocar 10 dps, ele vai ficar um pouco mais colado aqui. O hint desse daqui é hint e-mail. Eu acabei colocando senha ali, mas é e-mail. E esse vai ser o hint senha, que é exatamente isso que a gente queria. Só que o tipo de teclado não vai ser texto. A gente quer que a senha seja baseada em números. Então, vou definir aqui, o tipo de teclado vai ser number password. Vai ser números e a gente não quer visualizar a senha do usuário quando ele estiver digitando. Então, a gente vai definir como números, number password. Ele não vai poder ver a senha. Depois, a gente vai definir um botão para cadastrar o usuário. Então, vou criar um botão aqui embaixo. Então, vou definir aqui uma tag chamada de button. Esse botão vai pegar a largura máxima da tela, match parent, e na altura eu vou definir wrap content. Eu vou colocar um texto para esse botão. Então, vou criar aqui no arquivo de strings mais uma string, que eu vou chamar de texto botão cadastrar, que eu vou chamar de cadastrar. Vou passar essa string aqui, texto, botão cadastrar. Então, nosso botão já está com o texto aqui, cadastrar. Eu vou aumentar o tamanho desse texto utilizando text size, vou passar 18 sp. E eu vou colocar uma cor nesse texto, que eu vou definir a cor branca. Por mais que o texto já esteja branco, coloque a cor branca para você não ter problemas. Eu vou colocar um negrito, text style bold, e eu não quero que as letras elas fiquem tudo em maiúscula, porque a gente digitou somente a primeira letra como maiúscula. As outras letras elas estão tudo minúsculas. Então a gente precisa definir esse atributo aqui, chamado de text walls escapes, e a gente vai manter ele como falso. E aí ele vai manter exatamente o texto que a gente escreveu aqui. Se a gente colocar como verdadeiro, todas as letras vão ficar em maiúscula. Feito isso, eu vou definir um espaçamento interno utilizando o padding. Vou colocar também 15 dps. E eu vou colocar aqui uma cor de background. Para pintar o botão, a gente vai utilizar o background tint.
E eu vou definir a cor preta que vem do próprio arquivo de cores do Android. Vou definir uma margem geral, tanto do topo esquerdo e direita e na parte de baixo, de 20 dp. Então vou colocar aqui uma margem geral de 20 dp. Beleza? Feito isso, eu vou definir um ID para esse botão, que eu vou chamar de botão cadastrar. Beleza, agora que a gente criou a tela de cadastro, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa recuperar a referência de cada componente desse daqui para a gente conseguir poder começar o processo de cadastro de usuário. Você pode recuperar de duas formas, utilizando o método nativo do próprio Android, que é o FindViewById, ou você pode utilizar a biblioteca do ViewBinding, que é a biblioteca mais atual do Android, para você recuperar a referência dos componentes. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o ViewBinding. Então, eu vou vir aqui no projeto, eu vou acessar aqui o build.gradle a nível de app. A gente vai vir aqui, aqui embaixo, aqui eu vou colocar ViewBinding, já vai aparecer aqui, ViewBinding. Vou abrir e fechar chaves e aqui eu vou colocar Enable True, ou seja, eu quero ativar a biblioteca do ViewBinding. Vou colocar aqui para sincronizar o projeto. Vamos aguardar. Projeto sincronizado, a gente já configurou o ViewBinding no nosso projeto. A gente vai acessar a nossa atividade Form Cadastro e agora a gente vai configurar o ViewBinding aqui na nossa atividade. Então a gente vai criar aqui uma variável privada que vai ser do tipo latencyVar, que a gente vai chamar de binding, e aqui vai dar 2 pontos, e aqui a gente vai chamar a atividade form cadastro, né, que é o nosso XML. Então a gente vai chamar aqui, activity form cadastro binding. E como é que funciona esse ViewBinding? Como é que ele consegue saber qual que é o layout dessa atividade? É bem simples, pessoal. Quando a gente coloca aqui, Activity Form Cadastro Binding, o que ele está fazendo? Ele está pegando o nosso layout, Activity Form Cadastro, que é exatamente esse layout aqui, Activity Form Cadastro, e o Binding, que é a biblioteca do ViewBinding. E aí a gente vai vir aqui no método onCreate, a gente vai passar a nossa variável Binding, que já tem o layout recuperado aqui do XML, e agora a gente vai receber novamente a nossa Activity Form Cadastro Binding e agora a gente vai utilizar o método Inflate e a gente vai inflar um layout através do Layout Inflator. Então aqui ele vai ter o método Get e aqui a gente vai conseguir pegar o nosso layout. E aqui no método setContentView, que é um método responsável por exibir esse layout para a gente vai passar o layout que vai vir através do binding. E a gente vai passar o binding.root. E através do getRoot, a gente vai conseguir pegar aqui o nosso layout, que é um linear layout. Vou pressionar o Enter. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Bom, antes de a gente começar a cadastrar um usuário no Firebase, a gente precisa validar esses campos de formulário, que nesse caso é o campo de e-mail e o campo de senha. Então, se caso o usuário ele tente cadastrar um usuário aqui, tente cadastrar uma conta, mas ele não preencha o e-mail e não preencha a senha, a gente precisa exibir uma mensagem de erro falando para o usuário preencher todos esses campos. A gente só vai cadastrar o usuário se o e-mail e a senha estiverem preenchidos. Se caso não estiver preenchido, a gente vai exibir uma mensagem de erro. Então, a gente primeiro precisa fazer essa validação. Então, quando a gente clicar no botão de cadastrar, a gente vai fazer essa validação. Então, primeiro eu preciso colocar um evento de clique no botão cadastrar. Como eu já configurei o ViewBinding, agora eu já consigo recuperar todas as referências do meu layout, ou seja, todos os IDs de cada componente aqui. Eu vou conseguir recuperar o ID de cada componente, porque eu já configurei o ViewBinding. Então, aqui eu vou passar o binding, ponto, e aqui eu consigo visualizar todos os IDs de todos os componentes. E nesse caso eu quero pegar o ID do botão cadastrar. E a gente vai dar um evento de clique no botão cadastrar. Então aqui eu vou utilizar o método setOnClickListener e aqui eu vou fazer a seguinte
validação. Primeiro, eu preciso capturar o que o usuário está digitando no campo de e-mail e no campo de senha. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar criar uma variável. Então, eu vou criar uma variável chamada de e-mail, que vai receber o binding. Eu vou recuperar o meu ID edit e-mail, que vem lá do campo de e-mail. E aqui eu vou utilizar o método text. Então, utilizando o text, a gente vai conseguir capturar o que o usuário está digitando nesse campo de texto. Então, se o usuário digitou aqui, por exemplo, o e-mail marcos@gmail.com, esse texto vai ser capturado através do text. E aí eu preciso converter para string, porque nesse caso a gente quer retornar um texto. Então eu vou converter para string. Eu vou fazer a mesma coisa para senha, então eu vou criar uma variável chamada de senha, que vai receber o binding, ponto. Eu vou recuperar o edit senha. Eu vou capturar o que o usuário está digitando nesse campo de texto e eu vou converter utilizando o método toString. Agora eu vou fazer a seguinte validação. Vou utilizar aqui um if e agora eu vou fazer a seguinte validação. Se o e-mail estiver vazio ou a senha estiver vazia, a gente vai querer exibir aqui uma mensagem de erro, que pode ser um tust ou pode ser uma snack bar, falando para o usuário preencher todos os campos. Nesse caso, eu vou criar uma snack bar. Então, vamos criar uma snack bar aqui. Então, eu vou criar aqui uma snack bar, que vai receber da classe snack bar. Eu vou utilizar o método make, e nesse método make, a gente espera a view da snack bar, um texto e a duração da snack bar. Nesse caso, eu vou pegar a view do próprio clique do botão, que é essa propriedade it que retorna, que herda de uma view. Eu posso renomear essa propriedade ou eu posso simplesmente passar o it aqui, que vem do onClick do nosso botão cadastrar. Nesse caso, eu vou renomear para view, só para ficar mais fácil aqui para a gente, ficar mais intuitivo. Então, eu vou passar aqui um lambda de view e aqui eu vou passar a nossa view. Vou dar uma vírgula e aqui eu vou passar a mensagem que eu quero exibir nessa snack bar. Então aqui eu vou colocar preencha todos os campos. Vou dar uma vírgula e aqui eu vou colocar o tempo dessa snack bar. Que eu vou passar aqui snack bar, ponto. E aqui a gente tem length short, ou seja, essa mensagem vai durar pouco tempo em tela. Length indefinite, essa mensagem não vai sumir da tela, eu preciso realizar uma ação para essa mensagem sumir da tela. E a gente pode utilizar length long, essa mensagem vai demorar um pouquinho mais na tela e depois ela vai sumir. Nesse caso, eu vou utilizar length short, eu quero que essa mensagem apareça de uma maneira mais rápida. Feito isso, eu vou pegar a minha variável snack bar e agora eu vou colocar uma cor de background nessa snack bar. Como é uma mensagem de erro, eu quero pintar o fundo dessa snack bar de por exemplo, vermelho. Então eu vou utilizar aqui o método setBackgroundTint e aqui eu vou passar uma cor através da classe color. Então color, ponto, e aqui eu posso passar o red, que é o vermelho. E agora eu vou utilizar a minha variável snack bar e eu vou utilizar o método show para executar essa snack bar. Beleza? E aí eu vou utilizar aqui, por exemplo, um else, senão a gente vai querer cadastrar um usuário. Então, como é que funciona essa validação aqui? Se o e-mail estiver vazio, is empty, Is empty significa vazio. Se o e-mail estiver vazio ou a senha estiver vazia, vai mostrar uma mensagem de erro, que é uma snack bar, preencha todos os campos. Se não, ou seja, se os campos estiverem preenchidos, então a gente realmente vai querer cadastrar um usuário no Firebase. Então vamos executar e vamos fazer o primeiro teste. Acabei de executar, então a gente vai clicar aqui em cadastrar, não preenchi nada no e-mail e na senha, preencha todos os campos. Vou colocar alguma coisa aqui no e-mail, vou clicar aqui em cadastrar, preencha todos os campos, porque a senha está vazia também. A partir do momento que a senha tiver alguma coisa e a gente clicar em cadastrar, não vai mostrar mais a mensagem de erro. Aí sim, quando os campos estiverem preenchidos, a gente vai querer cadastrar um usuário no Firebase. É agora que a gente vai começar o processo de cadastro de usuário no Firebase.
Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar acessar o nosso painel principal do Firebase. A gente vai vir aqui, ó, primeiros passos para o Android. E a gente vai acessar lá na parte de baixo a parte das dependências do Firebase. E agora a gente vai começar a utilizar o primeiro serviço do Firebase, que é o Firebase Authentication, que é responsável por cadastrar usuários e fazer a autenticação desses usuários. Então a gente vai utilizar o serviço de Authentication. Então a gente vai copiar essa dependência aqui, vai dar um Ctrl C, vai voltar no Android Studio, vai vir aqui no projeto, vai acessar o build.gradle a nível de app, vai dar 2 cliques e a gente vai colar essa implementação. Então primeiro eu vou passar aqui o implementation, eu vou colocar aspas simples, vou colar essa dependência do Firebase Auth e agora eu vou sincronizar o meu projeto. Beleza, com o projeto sincronizado eu posso fechar, posso minimizar isso daqui e a gente vai voltar novamente para o painel principal do Firebase. Então eu vou voltar novamente aqui no painel principal, aqui no aplicativo de teste. Vou vir aqui, ó, no Authentication, vou clicar aqui. E aqui a gente primeiro precisa ativar o Authentication. Então eu vou clicar aqui, ó, primeiros passos, vamos fazer a ativação. Chegando aqui, ó, em Sign New Métodos, a gente consegue visualizar todos os métodos de login, ou seja, todos os provedores de login que a gente pode cadastrar e fazer a autenticação. Então a gente tem, por exemplo, o e-mail e senha, a gente tem o provedor do próprio Google, a gente tem do Facebook, Play Games, Smartphone, a gente pode utilizar Game Center, Apple, GitHub, a gente pode cadastrar e fazer a autenticação de forma anônima, utilizar recursos da Microsoft, Twitter e Yahoo. Então a gente tem vários recursos, vai depender da nossa aplicação, se é um jogo, se é um aplicativo, então depende bastante aí do seu app. Mas a forma que a gente vai utilizar é o e-mail e senha, é o provedor e-mail e senha. Então eu vou clicar aqui no e-mail e senha, eu vou clicar aqui em ativar esse provedor, vou clicar aqui em salvar, beleza, esse provedor foi ativado e agora já foi habilitado essa aba aqui de users. Então todos os usuários que forem cadastrados na nossa aplicação vão aparecer aqui em Users. Então a gente já conseguiu liberar essa parte aqui de cadastro. Então a gente vai voltar na nossa aplicação e agora a gente vai começar de fato a cadastrar um usuário no Firebase. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir aqui, a gente vai criar uma variável privada que eu vou chamar de auth, que nesse caso vai ser autenticação, vai receber o nosso Firebase Auth, ou seja, o nosso Firebase Authentication, então só vai aparecer esse Firebase Auth, esse serviço do Firebase, depois que você ativar os provedores de login lá no painel principal e também colocar a dependência do Firebase Auth no seu projeto. Se caso você digite Firebase Auth e não apareça, reinicie o Android Studio e tente novamente, porque às vezes o Android Studio demora um pouco para reconhecer as dependências. Pode acontecer. No meu caso, ele já reconheceu direto, mas pode acontecer com você. Então a gente vai pegar o serviço do Firebase Auth, que é o Firebase Authentication, e agora a gente precisa recuperar a instância do servidor, ou seja, a instância lá do nosso Firebase, lá do nosso back-end. Então a gente vai utilizar um método getInstance para recuperar a instância do nosso Firebase Auth. E agora a gente já tem uma variável chamada de auth, que vai receber o nosso Firebase Auth, e aqui a gente já recupera a instância do nosso servidor. E aí, quando o usuário preencher todos os campos, a gente vai querer cadastrar um usuário no Firebase. Então, para cadastrar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa variável auth, que é o nosso Firebase Auth, nosso Firebase Authentication, a gente vai dar o ponto, e a gente vai utilizar esse método aqui, ó, o segundo, que é o Create User with Email and Password. Ou seja, eu vou criar um usuário com e-mail e senha. Então, esse método vai ser responsável para a gente conseguir cadastrar um usuário baseado no e-mail e na senha, que é exatamente o provedor de login que a gente está utilizando. Então, vou pressionar o Enter e aqui ele espera 2 parâmetros.
Ele espera o e-mail, que é do tipo string, e ele espera a senha, que é do tipo string. E nesse caso a gente já tem aqui, né, o e-mail e a senha. Então a gente vai conseguir capturar o que o usuário está digitando no campo de e-mail e a gente também vai conseguir capturar o que o usuário está digitando no campo da senha. Então a gente vai passar aqui o e-mail, vírgula, e a gente vai passar a senha. Feito isso, a gente vai utilizar o método add onCompleteListener, exatamente esse primeiro método aqui. Vai pressionar o Enter e a gente vai ter mais uma propriedade aqui, ó, chamada de it, que vai herdar de um task, ou seja, de uma tarefa. Então a gente vai ter aqui um auth result, um resultado de uma autenticação. Então esse it, né, nesse contexto aqui de cadastro, a gente vai ter o resultado do cadastro. Então a gente pode manter como it ou a gente pode renomear para uma variável, para um objeto que a gente quiser, para um nome que a gente quiser. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou renomear esse it para cadastro. Vou colocar aqui um lambda de cadastro para ficar mais intuitivo aqui para a gente. Então esse cadastro ele vai herdar de uma tarefa que vem de um auth result, né? O resultado de uma autenticação. Nesse contexto é o resultado de um cadastro. E aí a gente vai fazer a seguinte verificação, utilizando uma estrutura condicional if. Se o cadastro for x successful, ou seja, se o cadastro for um sucesso, eu vou querer aqui, por exemplo, exibir uma snack bar, sucesso ao cadastrar o usuário, e eu também vou querer limpar todos os campos de texto. Por exemplo, eu vou querer limpar o campo de e-mail e o campo de senha. Então eu posso pegar essa snack bar que está aqui, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui, ó, Ctrl V, com a única diferença que eu vou mudar a mensagem. E aqui eu vou colocar sucesso ao cadastrar o usuário. E essa snack bar eu vou colocar na cor azul, porque nesse caso é uma mensagem de sucesso. Então vou mudar a cor de vermelho para azul. E eu também vou querer limpar o campo de e-mail e o campo de senha depois que eu cadastrar esse usuário, para ficar mais interessante para a gente, né? Mais intuitivo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso utilizar o binding, ponto, edit, e-mail, e aqui eu vou utilizar o método setText e eu vou colocar vazio, ou seja, eu vou limpar o campo de e-mail depois que eu tiver cadastrado o usuário. Vou fazer a mesma coisa para senha, então binding, ponto, edit senha, vou utilizar o método setText e aqui eu vou passar o valor vazio. E aqui embaixo, nesse fechamento aqui, eu posso passar um outro método que eu posso tratar as mensagens de erro, que é o add-onFailureListener. A gente vai retornar aqui mais uma propriedade chamada de it, né, que herda de uma exception. Então aqui a gente consegue tratar as mensagens de erro. A gente vai ver isso nas próximas aulas aí. Bom, basicamente é isso. Vamos executar a nossa aplicação e verificar se a gente já consegue cadastrar um usuário no Firebase. Então vamos lá. Beleza, acabei de executar, então eu vou colocar aqui um e-mail válido. Vou colocar aqui, por exemplo, marcos@gmail.com. E para a gente cadastrar uma conta no Firebase, a gente precisa colocar uma senha de pelo menos 6 caracteres. Então eu vou colocar aqui uma senha com 6 caracteres. E agora eu vou cadastrar o usuário. Vou clicar em cadastrar e já vai aparecer sucesso ao cadastrar o usuário. Repare que ele já limpou o campo de e-mail e senha. Se o cadastro for um sucesso, vai mostrar uma snack bar sucesso ao cadastrar o usuário, né? Mostrou uma snack bar aqui e também limpou o campo de e-mail e o campo de senha. Agora a gente vai voltar no painel do Firebase, vamos atualizar essa página. Então pode ver que a gente conseguiu cadastrar o nosso primeiro usuário aqui no Firebase. Então vai mostrar aqui o e-mail que foi cadastrado, marcos@gmail.com, o provedor que foi utilizado, que nesse caso é esse provedor, né, que é baseado no e-mail e na senha, a data de criação e também o identificador único desse usuário, né? Cada conta cadastrada tem o seu identificador único. A gente conseguiu cadastrar um usuário no Firebase. Então a gente consegue cadastrar pela própria aplicação e a gente também pode
cadastrar uma conta aqui dentro do painel principal. Então eu posso vir aqui, ó, adicionar um usuário. Então eu posso colocar aqui um e-mail, por exemplo, kleber@gmail.com. Posso colocar aqui uma senha de 6 caracteres. E eu posso adicionar um usuário aqui no Firebase. Então pode ver que eu cadastrei uma conta aqui no Firebase pelo próprio painel. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu faria isso? Por que eu cadastraria uma conta pelo próprio painel se eu posso cadastrar pela aplicação? Porque às vezes você pode precisar, às vezes você precisa criar, por exemplo, uma conta de administrador. E aí você não quer criar essa conta pela aplicação. Você cria pelo painel principal e aí você faz login pela aplicação. Ou seja, você não dá a possibilidade do usuário cadastrar essa conta. Vai ser uma conta que vai ficar somente para o administrador. Você cria essa conta dentro do seu painel e aí você só faz login na aplicação e manda para uma tela específica. Então você pode sim cadastrar por aqui, não só por conta dessa questão do administrador, mas você pode fazer testes também. Então é para isso que tem essa opção. Bom, então a gente terminou essa parte de cadastro, só que tem um problema. Por exemplo, se eu colocar aqui um e-mail, tentar cadastrar um e-mail aqui, sei lá, marcos500@gmail.com. Eu sei que para cadastrar um usuário no Firebase, eu preciso colocar uma senha de pelo menos 6 caracteres. Mas se eu colocar uma senha de 3 caracteres ou de 5, vou colocar 5 aqui, ó, e tentar cadastrar. Ó, vou tentar cadastrar. Ó, não apareceu nenhuma mensagem de erro. Se eu voltar aqui no Firebase e eu atualizar, repare que não cadastrou, porque a gente precisa colocar uma senha de 6 caracteres. Só que não mostrou nenhuma mensagem de erro para o usuário, dizendo para ele, ó, você precisa colocar uma senha de pelo menos 6 caracteres. Não mostrou essa mensagem de erro. E se eu tentar cadastrar uma conta que já existe, também não vai mostrar essa mensagem de erro. E se eu tentar cadastrar um usuário sem acesso à internet? Então a gente precisa mostrar as mensagens de erro. Então a gente vai fazer isso na próxima aula, a gente vai trabalhar nas exceptions, tratando essas mensagens de erro. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, tudo que eu peço para você é deixa o seu like no vídeo. O like é muito importante para fazer esse vídeo ser ranqueado no YouTube. Então para você ajudar o nosso trabalho e para também fortalecer o nosso canal, deixa o seu like. O like é muito importante para ajudar o nosso canal. Então eu conto com a sua colaboração. Só um minutinho, vai lá, clica aqui embaixo no like para ajudar. É isso aí pessoal, muito obrigado por deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Tem um botão aqui ó, em vermelho, inscrever-se. Se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo da nossa série e também de outros vídeos aqui do canal. Então para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho, beleza? E eu espero você em um próximo vídeo. Até a próxima!